Não Fale o Mal é um filme que traz muito desconforto pro espectador. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu lembrei o tanto que eu fiquei irritada no cinema assistindo esse filme. Eu não assisti ao filme Speak No Evil de 2022, e eu também acho um absurdo fazer um remake de um filme de 2 anos atrás. Mas a gente sabe como funciona o capitalismo, né? Sempre dá pra tirar um pouquinho mais de dinheiro de algo que já deu certo. Eu espero que você tenha assistido ao filme, porque a partir daqui terão spoilers. Eu vou contar um pouquinho da história sem me aprofundar muito e vou focar principalmente nas cenas que me trouxeram mais desconforto. Então vamos lá. O filme é sobre uma família americana que se mudou para Londres e está fazendo uma viagem na Itália. Essa família é composta pela Louise, a mãe, o Ben, que é o pai, e a Agnes, que é a filha do casal. Nessa viagem eles conhecem outro casal que também está viajando com um filho que tem quase a mesma idade da filha deles. Esse segundo casal é composto pelo Paddy, que é o pai, a Chiara, que é a mãe, e o Ente, que é o filho. Eu vou dividir aqui eles entre casal 1 e casal 2. Durante essa viagem, o Ben e a Louise, eles acabam se divertindo muito com o Paddy e a Chiara. E a Agnes também faz amizade com o Ente. O Ente, ele não fala. E o casal 2 explica que ele não fala porque ele nasceu com uma deficiência na língua. Até aqui tudo bem, tudo maravilhoso. O casal 2 é super engraçado, super divertido. Consegue deixar o casal 1 mais à vontade. Eles fazem passeios juntos, eles jantam juntos. E aí o casal 1 conta para o casal 2 que eles estão morando em Londres. E o casal 2 conta que eles têm que visitar eles no rancho deles, que é no interior. A viagem acaba, o nosso casal 1 volta pra casa deles e depois de alguns dias, o casal 2 manda um cartão postal pra eles, convidando eles pra ir até o rancho. A Louise, ela nem liga muito pra esse convite, né? Ela vê, fala, que legal, beleza, mas não fica muito empolgada. Já o Ben quer muito ir e ele acaba convencendo a Louise. Chegando no rancho, as coisas começam a ficar meio esquisitas. Primeiro que eles acharam que o casal era bem rico, porque o Paddy, interpretado pelo James McAvoy, ele fala que ele é médico. E aí o casal 1 cria uma expectativa de que a casa é bem chique. Na verdade, não, é uma casa normal. Isso é a visão deles, tá? Que eu achei até um casal meio cri-cri, porque é um puta de um rancho, é um espaço enorme. E a casa até precisa de uma ajeitadinha, mas é uma casa grande e tal. Além desse primeiro desconforto, o casal 2 coloca o casal 1 em várias outras situações desconfortáveis. Como, por exemplo, eles convidam a Louise e o Ben pra jantar fora. E a Louise e o Ben estão achando que eles vão levar as crianças junto. Mas na hora de sair, chega um cara lá na casa e o casal 2 simplesmente fala que esse cara vai ficar olhando as crianças. E eles falam, não precisa se preocupar, ele é de confiança. Só que assim, nem o casal não é de confiança. Vocês acabaram de conhecer eles e vocês já estão na casa deles e vocês ainda vão deixar sua filha com um cara completamente desconhecido. Só aí, pra mim, já estava muito absurdo. Mas beleza, eles vão pra esse jantar e no meio da conversa, no meio das brincadeiras, o casal 2 começa a fazer uma ceninha de sexo bem explícita e bem constrangedora. E o casal 1, o Ben e a Louise, eles começam a ficar desconfortáveis. Tipo assim, eles só ficam na mesa dando umas risadinhas e tipo, eles começam assim a beber e fica tipo, eu acho que eu preciso sair dessa mesa aqui porque esse negócio tá meio esquisito. Mas eles não fazem nada. Nessa cena do restaurante também, o Paddy, ele finge que vai pagar a conta, mas aí o Ben meio que se oferece pra rachar com ele. E ele, tá, então pode pagar tudo aí sozinho. E sai andando. E eu não vou citar todas as cenas do filme aqui, mas são vários os momentos em que o casal 1 permite que o casal 2 quebre alguma norma de convivência básica. Fora os absurdos que eles permitem que aconteça com a filha deles. Como, por exemplo, em uma das noites, eles estão dormindo, a Louise acorda pra dar uma olhada na Agnes, não encontra ela no quarto, e quando ela vai ver, ela tá dormindo na cama com o outro casal. E o Paddy, inclusive, ele está de cueca na cama. Meus queridos, se isso acontecesse comigo, eu ia começar um barraco na mesma hora. Eu ia xingar tanto palavrão que eu ia invocar um demônio dentro daquela casa. Mas não, a Louise vai lá, pega a Agnes da cama sem acordar o casal, vai até o marido, acorda ele e os três fogem no meio da noite em silêncio. E aqui, eles não estão fugindo do James McAvoy com uma arma atrás deles. Eles estão fugindo do confronto de se indispor
com um casal que eles acabaram de conhecer. Casal esse que estavam seminus com a filha deles, criança, na cama. Nessa cena aqui, eu já larguei mão do casal 1. O Ben, ele é o maior idiota, pateta, bunda mole, homem com M minúsculo que existe no mundo. Eu não entendi de onde saiu tanta admiração pelo Perry, se ele queria ser o Perry ou se ele queria pegar o Perry. Em vários momentos, o jeito que o Ben olha pro Perry é meio sugestivo. Só que como é algo implícito, não tem como eu vir aqui cravar que ele estava querendo ficar com o cara. Mas foi o que eu senti no momento. Tem uma cena dos dois, inclusive, que eles saem pra gritar no mato e eu senti que tinha uma tensão sexual ali. E é até por isso que eu acho que ele deixa tanto o Perry cagar na cabeça dele. Enfim, depois deles fugirem dessa discussão extremamente necessária, quando eles já estão do carro bem longe do rancho, eles percebem que eles esqueceram o coelhinho de pelúcia da filha deles. Coelhinho esse que desde o começo do filme é mostrado que ela tem uma dependência emocional em cima dele. Quando ela não está com ele, ela tem ataques de ansiedade. E se você sabe disso, como é que você vai embora sem a porcaria do coelho? E a menina começa a ter um ataque de pânico dentro do carro quando ela percebe que não está com ele. E os dois simplesmente voltam pra buscar. Eu fiquei com tanta raiva, porque eu fiquei tipo assim, vocês já estão indo embora, vocês já estão no meio do caminho, vaza daí. Pra que voltar pra pegar essa porra desse coelho? Manda essa criança parar de chorar, vai em outra loja, fala, filha, estamos indo na loja agora, vamos comprar outro coelho pra você, vamos comprar 30 coelhos pra você, mas não vamos voltar naquela porra daquela casa. Desculpa, me exaltei. E aí, quando eles chegam de volta no rancho, o casal 2 tá super ofendido deles terem ido embora assim no meio da noite, sem se despedir. Afinal, eles eram convidados. E a Louise, ela até tenta falar alguma coisa, mas o Ben é super bunda mole. O casal 2 simplesmente dá uma volta neles e consegue convencer eles a ficar mais um pouco. A Kiara fala que nem viu que o Perry tava só de cueca, que ela pegou a menina e colocou na cama porque ela tava sozinha. E ainda jogou a culpa pra cima da mãe. Ai, você não foi lá ficar com ela tava querendo você, então eu peguei ela e botei ela na minha cama. Claro, é uma justificativa, ó, maravilhosa, você pegar uma criança que não é sua e colocar na cama com seu marido que tá de cueca, sabe? Assim, super normal, super comum, ok fazer isso. Só que, como eu falei, eles são dois patetas, né? Eles não fazem nada, eles deixam o casal dobrar eles. E aí eles resolvem ficar mais um pouco, né? Vamos ficar aqui mais um pouco, esse casal de malucos. E aí a gente tem a cena da dança. O Ent e a Agnes resolvem fazer uma apresentação de dança para os pais. E aí o Ent, ele tá dançando ali meio descoordenado, pisando errado. E o Perry começa a ficar extremamente nervoso com isso. Ele começa a ser agressivo com o filho. Nessa cena já sobe meu sangue mais um pouquinho, né? Porque é uma criança e você tá brigando com a criança porque ela tá fazendo uma apresentação que ela ensaiou pra você e tá dançando errado. Tipo assim, ele é uma criança. Custa você ter um pouquinho de paciência? E aí o casal 1 mostra que tá vivo, né? E fala alguma coisa, fala, não precisa falar com a criança desse jeito, né? Eles resmungam um pouquinho, dão a primeira faísca de reação. Eles não, né? A Louise. Porque o Ben, ele é menos útil do que o coelho da filha dele. E aí, por causa dessa situação, o Perry até sai da mesa e vai pra dentro da casa. E aí o Ent, ele aproveita essa situação pra mostrar pra Agnes evidências, fotos de outros casais que foram vítimas do Perry e da Kiara. O Perry e a Kiara, eles atraem as famílias, eles roubam eles e também roubam os filhos deles, né? O Ent, ele é filho de outro casal que caiu na mesma armadilha e teve a sua língua cortada pra não falar nada. E além disso, ele é de outro país. Ele chega a escrever um bilhete pra Agnes, mas é em outra língua, ela não entende. E aí a Agnes, ela mostra que talvez ela também seja adotada, porque a menina foi muito inteligente aqui. Ela se corta pra usar o sangue e fingir que ela acabou de menstruar pela primeira vez. Então, nessa situação, qualquer menina tímida também agiria da mesma forma, ia querer os pais e ia querer ficar longe dos desconhecidos. E é isso que ela faz, ela consegue tirar a Louise e o Ben de perto da Kiara. Então ela conta pros pais tudo que o Ent acabou de contar pra ela. Não com muita certeza, né, porque o menino não tem língua, então foi basicamente o que ela entendeu do que ele estava mostrando pra ela. E aí a Louise já começou a pensar o que eles tinham que fazer pra fugir dali. Vamos abraçar essa história que a Agnes já criou e vamos fingir que por esse motivo nós estamos indo embora. E a Agnes quer que eles levem o Ent junto, porque afinal ele está correndo perigo. Mas não tem como eles fazerem isso sem levantar nenhuma suspeita. Então eles acabam entrando no carro mais uma vez pra ir embora. E quando eles estão quase saindo pelo portão, o Perry joga o
o Ent no lago. E oh meu Deus, o menino não sabe nadar. Eu, o bravo Ben, vou salvar ele. E o Ben sai da porra do carro pra se jogar naquela porra daquele lago. E a Louise, que eu tinha um pouquinho de esperança em você, Louise, ela simplesmente deixa ser pega pelo casal. E eu fiquei assim, minha Nossa Senhora de Hollywood, como é que essa mulher foi pega? Ela tava dentro do carro com a filha dela. Se fosse comigo, na mesma hora eu já tinha assumido o volante e tinha atropelado aqueles dois filha da puta. Mas não, ela conseguiu ser pega. E aí o casal 2 prende o casal 1. Eles começam a esvaziar todas as contas bancárias do casal 1. E aí eles assumem que eles são dois psicopatas que não gostam só de roubar, eles precisam matar também. Eles matam os casais e pegam os filhos deles pra eles. Os dois, inclusive, estão pensando em ficar com a Agnes, porque eles gostaram muito da Agnes. E aí, quando o casal de idiotas perguntam por que eles estão fazendo isso com eles, o James McAvoy só responde que é porque eles deixaram. E é exatamente isso. Vocês deixaram. Vocês deixaram essa merda acontecer não só com vocês, mas também com a filha de vocês. Filha essa que já tinha ataque de pânico antes mesmo de sofrer esse trauma. Agora, então, essa menina vai precisar de terapia pro resto da vida. Pode comprar mais uns 3 coelhos reserva. E eu não quero enaltecer muito a Louise aqui, porque ela também foi burra em vários momentos, mas ela consegue dar um jeito de escapar dali, levando o Ben, a Agnes e o Ent junto com ela. Os 4 se trancam dentro da casa, enquanto o casal 2 está pra fora. Então começa uma boa sequência de ação, aquela sequência hollywoodiana que todo mundo adora, e aí a gente começa a se sentir um pouquinho mais vingado, porque os vilões começam a se dar mal. E por se dar mal eu quero dizer, são agredidos fisicamente. Eu tava com tanta vontade de bater nesses dois, só não mais do que eu tava com vontade de bater no casal 1, a Louise e o Ben, porque a idiotice deles me fez querer pegar eles e além de conseguir se soltar e levar os 3 junto com ela, se trancando dentro da casa, a Louise ela ainda consegue tirar eles de lá. O Banana, ele não faz nada pra salvar a família dele, ele fica paralisado pelo medo. E eu até entendo uma pessoa ficar paralisada diante de uma ameaça, mas porra, é a vida da sua filha que tá em jogo aqui. Você tem que tentar dar o seu máximo, porque ela sozinha não vai conseguir se salvar. Mas isso não foi estímulo suficiente pra ele conseguir reagir. Ele até reage, mas é muito pouco, então eu vou continuar falando mal dele. Então, depois de muito suspense e ação, finalmente eles conseguem matar os vilões e vão embora levando o Ent junto com eles. Sim, eu sei que eu pulei várias partes aqui, inclusive o fato de que a Louise estava trocando nudes com um cara. E é por isso que ela estava sendo tão boazinha com o Ben e aceitando tudo que ele queria fazer, porque ela estava tentando salvar o casamento dela. Então juntou uma esposa culpada com um marido banana e você tem aí 2 vítimas perfeitas para um casal de golpistas. E eu sei que a lição desse filme é sobre dizer não e as situações que nós nos permitimos só para agradar o outro. Mas assim como tá escrito aqui no título desse vídeo, isso nunca aconteceria com uma família brasileira. E não é porque a gente sabe dizer não, até porque a gente gosta bastante de agradar os outros. Mas existem situações em que o sangue ele sempre fala mais alto. Você sente o seu corpo esquentar de raiva e você não permite deixar aquilo passar. E é o que eu senti assistindo esse filme. Eu fiquei muito puta porque eu sou uma pessoa reativa, criada por pessoas reativas e eu convivo com pessoas reativas. E nós não deixaríamos que nos desrespeitássemos daquela forma. Ver seu filho na cama com um casal seminu, você não vai reagir? Ou então, eu sendo vegetariana, você me oferece carne e eu vou comer só pra te agradar? Um casal finge que tá fazendo coisas impróprias na mesa e você vai só dar uma risadinha e continuar ali? Desculpa, mas não aconteceria. Eu não teria me colocado e colocado minha família num risco desse e não teria desperdiçado as 2 oportunidades que eles tiveram de fugir. Aí agora vai ter gente que vai discordar de mim, mas eu também não teria voltado pra salvar o garoto. Como que você ia salvar o garoto se você voltasse? Sendo que você já estava dentro do carro, você podia fugir e chamar a polícia. E assim, garantir a segurança da sua filha. Ah, mas era uma criança. Foda-se, eu tenho uma criança aqui comigo também. Eles só escaparam porque o filme queria que eles escapassem. Uma vez presos, o casal 1 não ia conseguir sair dali. O casal 2 é profissional, eles já fizeram isso várias outras vezes. E ninguém fugiu, mas a Louise e o Ben são especiais, conseguiram. Essa história eu não compro. E talvez por isso, por eu ser do jeito que eu sou, o filme foi tão irritante pra mim. E perceba que eu não disse ruim, eu disse irritante. O filme é sim bom, ele dá aula de como deixar as pessoas
desconfortáveis. Eu fiquei muito desconfortável, muito irritada. As cenas de luta são boas, a ação, o suspense, a história é interessante. Talvez se eu fosse de outro país, com outros costumes, eu não ficaria tão irritada e o filme seria mais fácil de engolir pra mim. E palmas pro James McAvoy, que entregou outro show de atuação aqui. Ele lembrou muito aquele personagem de Fragmentado quando ele se transforma na Fera, só que agora o Fera é uma pessoa perversa e perigosa, que tem plena consciência de tudo que tá fazendo. Isso aí é muita gentileza de vocês. Por esses motivos que eu acabei de listar, eu acho que o filme foi tão difícil de engolir. São muitas as situações que eu não gostei de como o casal 1 agiu. Mas eu entendo completamente que era essa a proposta do filme, trazer o desconforto, fazer o espectador engolir e mostrar o que acontece quando a gente é tão permissivo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse filme e se você teria se colocado nessa situação também. Até a próxima e um beijo.